isso que eu queria perguntar para vocês. Então, beleza, estamos falando de CX, então, legal. A gente já sabe que a teoria e a prática tem a sua distância ali, né? Como tudo. Não adianta querer aprender se você não estiver na boleia do caminhão em algum momento, né, Elis? Então, como é que funciona isso agora dentro das empresas? Porque, ok, o CX ele tem uma disciplina, existem as áreas de atendimento. Só que, de certa forma, todo mundo que está dentro da empresa, em algum momento, presta atendimento. Seja porque você é um líder e está atendendo a sua própria equipe internamente, porque você está se relacionando, ou porque você tem ponto de apoio e contato com o cliente ou com parceiros. Como é que vocês fazem isso da vivência de vocês para, digamos assim, ensinar, catequizar as pessoas que não são de CX a, pelo menos, aplicarem algumas disciplinas? Mesmo que elas não saibam o que elas estão fazendo. Então, a gente nem sabe, a gente pegou e absorveu aquilo. Como é que funciona para vocês isso? Acho que hoje você tem algumas metodologias que te ajudam nisso. Né? Vamos falar do atual, até para essa galera que está chegando, que é a jornada do cliente, né? O resultado. Né? Então, a primeira coisa quando você vai falar sobre CX experiência, de novo, gente, a gente romantiza, é muito bom abraçar a árvore, né? Eu amo abraçar a árvore, literalmente eu gosto, mas você tem que trazer resultado. Então, eu procuro sempre quando eu vou saber o público que eu vou estar falando e qual é a experiência, né? Se eu estou falando com uma área de operações, que é o caso da minha, né, da área que eu trabalho, é operação mesmo, é você movimentar a caixa, você carregar caminhão, aquelas coisas todas, eu tenho que conhecer o processo. Então, primeira dica, conheça o processo da sua empresa, para que você saiba qual público você vai falar. Então, a dor da operação ela é uma. Então, se eu tenho que engajar a operação no CX, que ele também faz parte, ele dentro da jornada, eu gosto muito de desenhar a jornada, né? Então, dentro da jornada, eu começo lá, tem área de vendas, tem área, o jurídico, todo mundo é CX. Mas como ele contribui e como que eu impacto ele na experiência dele? Então, qual que é a maior meta do jurídico? Vou dar um exemplo. É que todas as regras do contrato, tudo que você vai fechar com o cliente esteja dentro do contrato. Vou pegar uma área bem diferente, né? Vocês nem imaginavam que a gente ia falar de jurídico aqui, né? Mas o jurídico faz parte, porque você vai fechar um contrato com o cliente. E aí, qual que é o jurídico? Fala assim, Elis, fala com vendas, porque assim, daqui a pouco vai começar assim, olha, essa cláusula aqui não está dentro do contrato, isso aqui não está. Eu preciso muito de ajuda de vocês, então eu tenho que ajudar o jurídico. Para o jurídico saber quando ele for falar com o cliente. Então, quando você for falar com o cliente, eu preciso que você fale dessa forma, porque o cliente é assim. Não vem com o book né? Tem o book do jurídico para falar com o cliente, não entre advogados. Mas a primeira coisa é você entender qual que é a dor do seu cliente interno. Então eu falo que todo mundo é nosso cliente interno. A área de CX, ela tem clientes internos. E qual que eu acho que é a oportunidade que a gente tem aí? Muitas vezes a gente se coloca, né, como CX, fala assim, não, vocês têm que me atender. Então, eu divido um pouco o time e o legado que a gente está fazendo nas empresas que eu passei, que eu estou. A gente tem o cliente interno e a gente tem o cliente externo. Então, é essa forma que você engaja. Então, eu vou falar com a nossa presidência, alguma coisa, qual que é o resultado que eu vou trazer? Qual a linha que eu vou diminuir? Porque ele quer EBITDA, ele quer lucratividade. Então, se eu falar assim que eu vou vou melhorar o nível de serviço. O nível de serviço eu melhoro e trago o quê? Não, isso faz muita diferença. Você está falando, dentro desse desafio de jornada, tem dois temas, né, Liz? Uma é você tem que entregar resultado e outra, cara, todas as áreas têm esforço. Todas as áreas estão atoladas, todas as áreas têm atividade. Eu costumo brincar que a operação é buraco negro. Você pode botar 500 pessoas, vai ter atividade para todo mundo. Então, como é que você não só informa, ajuda, mostra a jornada, mostra a oportunidade, mas como você ajuda também. Sim. Porque, assim, eu lembro de experiência que a gente tinha com a área de tecnologias, mas, assim, minha demanda tem que ser prioritária, mas, cara, me ajuda gerando indicador, me ajuda, olha aqui, me ajuda defendendo o orçamento, me ajuda, porque pega uma pessoa do teu time, bota aqui do colado com o meu cara técnico para ensinar ele do dia a dia. Então, não adianta você só falar que vai fazer, deixa você sentar do lado dele lá e tentar ajudar. E aí tá muito ligado, de novo, qual o papel que você como líder, e aqui dentro da pergunta do Fernando já tá... Eu aprendi, agora já estou exercendo o papel seja de especialista, mas também como líder de CX, né? Para conseguir fazer com que aconteça. Qual é a atitude? Não adianta não. Já vi experiências também, já vivi experiências de... Eu sou o cara de CX, tá aqui, meus indicadores tá errado. Fulano, executivo da Tara, responde por que tá errado, o que você vai melhorar. Era um painel de apontamento. Painel de apontamento só vai criar atrito. Outra coisa é assim, cara, eu tô aqui, deixa eu sentar, deixa eu entender, deixa eu sentar do teu lado, deixa eu ver como é que eu te ajudo.
Aí o cara vai entender, pô, não, realmente você tá me levantando a bola e tá conseguindo ajudar. Acho Tem que que ser uma área colaborativa, né? Só Tem que ser. a pessoa, e aqui a gente não falando aqui dos profissionais, né? Quem tá assistindo como profissional vai querer se transformar, a atitude vai fazer grande diferença se você quer ser o apontador ou se é algo que você vai querer, deixa eu arregaçar a manga e deixa eu ir para as áreas e tentar ajudar cada um, né? Deixa eu só complementar aí, até para passar o nosso lado, para não ficar só ladies first, né? Arregaçar muito e falar assim, poxa, Elis, como que eu vou trabalhar? Então, quer dizer, eu vou ter que fazer um esforço. O começo você pode ter um esforço, né? Porque você vai entender o processo, você vai ter que sentar. Mas pensa assim, a gente está numa área de experiência. E a experiência o tempo todo, né? Para você vender. Aí eu falo que a gente tem experiência e tem a venda. Porque você precisa ir do outro lado e convencer a pessoa de vender a sua ideia, né? De vender o seu trabalho. No começo, realmente dá um pouco de trabalho, mas depois fica colaborativo. E aí você entra numa seara muito mais estratégica, ele fica colaborativo, você constrói processos. Então, ter os indicadores, ter a satisfação do cliente, né? Ele traz uma satisfação realmente emocional, fala, nossa, meu cliente está fidelizado, meu cliente está assim. Mas o processo te suporta nisso. Então, o processo exige disciplina. O profissional de sexo tem que ter disciplina, né? Legal. Tem um ponto, Elise, aí prolongando um pouco a pergunta, mas é uma. Não, mas é uma curiosidade. A gente vai chegar lá, que é uma curiosidade que eu tenho aí especificamente pela tua linha de negócio, né? Que você está atuando hoje. Porque quando a gente fala de ensinar essa comunicação, a gente está falando muitas vezes, e é normal, a gente pensa do local comum que é o escritório. Eu estou no escritório, então eu preciso ensinar ou passar uma comunicação para as pessoas, eu vou lá, mando um e-mail, coloco na minha newsletter e disparo. Só que você está lidando com gente, por exemplo, você falou, é o caso do motorista, o cara está dirigindo, ele não tá um notebook do lado para ele checar os e-mails dele. Como é que você faz para essa comunicação chegar na ponta para esse cara também? Você abre novos canais, aí você prefere, não, beleza, vamos então treinar esse cara, como que a gente atua também com quem não está no lugar comum do escritório? Sim, isso é legal, boa pergunta. Esse é o nosso case. Esse é o nosso case. A gente tem algumas ferramentas para fazer a comunicação com os nossos motoristas, né? Porque ele é o elo principal nesse mundo de e-commerce. Né? O motorista, ele falei ontem, né? A gente vai sair daqui todo mundo abraçando o motorista também, ao invés de abraçar o motorista. Mas a gente tem alguns canais de comunicação, chatbot, inteligência artificial, que a gente manda pílulas para ele ao longo do dia, né? Nas paradas e tudo mais, até por causa de segurança, a gente preza muito pela segurança deles. Então tem esse chatbot que a gente conversa, mas nos pontos de apoio, né? Então eu tenho que preparar uma equipe que nem a minha equipe de operação é um pouco diferente do call center tradicional, porque eu tenho equipe nas minhas filiais, né? Nós temos equipe nas filiais. E essas equipes é o contato com o motorista. E ele não tem registro, que é o meu desafio. Porque quando eu até brinco, né? Quando alguns colegas falam assim, Elis, estou com uma ferramenta aqui legal. Eu falei assim, então, mas eu não tenho headset, que eu vou ficar lá anotando. É o TET. Como que eu transformo uma ligação, um zap, meu desafio, como eu transformo um zap em banco de dados? Como que eu transformo a minha comunicação que eu tenho com o meu operador da ponta, que fala com o motorista, olha, você tá com seu veículo tá ok? Deixa eu ver se o veículo tá ok. Você fez todas as entregas? Deixa eu ver aqui. Ele tem um checklist para cumprir, um script para cumprir. Só que o dele é manual. Ele está ali com o motorista na frente. Então, o meu desafio hoje, um dos desafios a gente faz, de forma que a gente tem um banco de dados manual, né? Mas eu tenho um desafio aí, meus colegas ficam tentando me ajudar aí. Como que eu transformo essa parte de contato, que é relacionamento mesmo físico, porque eu preciso de relacionamento físico. O motorista ele não para ficar ligando, essas coisas, ele tá ali no físico. E é onde ele gosta, é o perfil dele. Sim. Eu tô falando de um público hoje, mais ou menos 4 mil. Brasil, 4 mil motoristas. É um público grande. E eles, assim, se fala assim, liga, eu não sei o quê. Eles gostam do Zap, o WhatsApp para eles é uma ferramenta bem legal, mas eles também gostam do contato físico. Eles gostam de ir lá e fazer reclamação fisicamente ou falar alguma coisa fisicamente para nós. Esse é um dos desafios que eu tenho tecnológico, de como transformar isso em dados. Vai caminhando, vamos voar.